Pessoal, dando continuidade a essa série de vídeos sobre a produção, geração, utilização de ATP, ou seja, a nossa energia, que não é a Petrobras quem faz, é a mitocôndria. Pois é. Como prometido, nós estamos aí aprofundando no assunto e o Vitor trouxe essa maravilha de modelo em 3D de uma célula para que você tenha capacidade de ter um dimensionamento sobre o que a gente está falando, entendeu? Sobre qual o tamanho das estruturas que estão fabricando a sua energia. E bora a complexidade, lá, né, de tudo isso, né? Uma célula com uma camada de fosfolipídios, né? Cada pontinho desse aqui é uma molécula. Lógico que isso é algo gráfico, né, para a gente conseguir mostrar de forma didática, mas as dimensões reais químicas são bem diferentes. E essas diferenças que precisam ser harmonizadas com a medicina. Exatamente, porque a gente não tem noção. A gente está tratando um braço quebrado, um coração infartado, né, um AVC, mas o que está acontecendo quimicamente a nível celular? Então, celular é microscópico, né, Vitor? Me corrija se eu estiver errado aí, entendeu? Celular, a nível celular, é microscópico. Agora, para estudar uma organela, a gente está em qual dimensão? A gente está lá no nano, né, da nanotecnologia. E moléculas têm que acessar essa organela, né? Moléculas acessam o citoplasma, e toxinas também. E tudo isso vai influenciar a geração de ATP. Né, e a maior parte da ATP do nosso organismo é gerada numa organela que está dentro da célula, que são as mitocôndrias. Quanto de ATP ela fabrica? Ela fabrica em torno de 80% da ATP do nosso corpo. E tem estoque desse ATP? Tem o estoque desse ATP, mas ele tem que ser reciclável. Porque toda vez que ele é utilizado, ele se transforma numa outra molécula, né, que é com a perda de energia, e essa molécula, normalmente, quando entra na mitocôndria, ela vai sofrer um processo em que ela vai ser recarregada, né? Ou seja, uma nova molécula vai se unir a ela, vai ser colocada uma energia para essa união e ela é liberada na corrente sanguínea para poder ser utilizada em qualquer parte do corpo. Então, gente, vamos lá no ensino médio de novo, né? Para a formação de ATP, grava bem, ATP é uma molécula super famosa, famosíssima, e hoje não tem mais quem desconheça esse termo chamado mitocôndria. Essa organela intracelular, está dentro da célula, né, de tamanho nanoscópico, de nanotecnologia, que a ela se deve a produção de 80% da nossa energia, tá? Então, se a gente está disfuncional ou a gente está com dificuldade de regeneração de um tecido ou uma lentificação na regeneração desse tecido, a gente tem que ficar bem atento, porque geralmente existe uma disfunção a nível dessa organela aqui, ela está produzindo uma energia aquém da capacidade dela. Então, além de produzir energia, não pode ser nem de mais e nem de menos, né, Vitor? Que igual um carro, né? Um carro que funciona durante muito tempo, ele vai gerar uma poluição, né? Então, esses dejetos que são gerados durante a produção de energia, eles ficam nas células. Então, também consumir muita energia não é uma coisa muito boa. É consumir de forma, né, eficaz. E a química, ela tem um tratamento das reações químicas que podem prever os produtos, ela pode fazer um modelo dessa dinâmica que, harmonizado com a medicina, pode dar uma eficiência bem interessante. Saber os pontos principais em que essa ATP vai ser formada no corpo, a ADP vai ser formada, né, os intermediários, os que a medicina chama de nutriente, na química nós chamamos de substratos, né, são os reagentes. Diferença de vocabulário, mas é tudo igual, né? Intermediário, substrato, alimentos, né, combustível, são sinônimos, né? São estruturas, são substâncias, moléculas que vão fazer com que essa célula dê um destino a essas moléculas, não? E vai ser algo fascinante se a química usar a mesma. Então vem com a gente nesse mergulho, gente. As células que são microscópicas, né? Um conjunto de células, uma ligadas às outras, dão um tecido, né? Um tecido. E um tecido que se incorpora, ele vira um órgão. E o órgão se comunica ou interage com outro órgão, né? Formando sistemas. Exatamente. Né? E o corpo humano é formado de sistemas. Todos se comunicando, todos com transmissores, neurotransmissores, sinalizadores. Esses sinalizadores são moléculas, são química.
Então, gente, vamos aprender o seguinte, que a gente precisa do funcionamento celular adequado, e para o funcionamento celular adequado, a gente precisa de saúde dessa estrutura aqui, que é a mitocôndria, porque é ela que fornece a energia para que essa célula funcione. E para essa célula funcionar, é ela que vai fazer a gente viver. E lembrando que nós temos o núcleo da célula, onde está o nosso DNA, e a mitocôndria tem um DNA próprio, que comunica com o DNA do núcleo. Isso é sensacional, né, gente? A gente tem um DNA nuclear e um DNA mitocondrial. E esse DNA mitocondrial é o quê? Vem da mãe. Vem da mãe, ele é exclusivo, é a mãe que fornece né? as mitocôndrias. E aí, a partir de... Se a mãe que fornece as mitocôndrias, que fornece o DNA, a gente consegue rastrear os nossos antepassados? Sim, a gente consegue rastrear, porque ela tendo um DNA, tem uma sequência, tem um histórico. E veio todo de uma Eva, né? De uma Eva só. Chegamos lá. Tem um processo que chamou endossimbiose, né? Que foi o processo em que a mitocôndria ela passou a se comportar bem dentro de uma célula. Essa união foi gratificante. Por quê? Porque a célula fornece um ambiente aconchegante, né, para a mitocôndria. Quentinho, casa, né? E casa, roupa lavada. Tudinho, oxigênio. E a mitocôndria, consequentemente, vai fornecer o que a célula, que o corpo quer, ATP. Então essa união foi magnífica, tanto que as mitocôndrias podem ocorrer de forma, uma quantidade muito grande dentro das células, né, chegando dezenas, centenas, até milhares, chega. Pode chegar. Pode chegar, dependendo do tecido, né? E a necessidade de energia. O coração, por exemplo, né, é um consumidor. É o órgão que tem mais energia? Fiquei nessa dúvida. É o órgão que consome. Consome e muito, o cérebro, né? Ele e compete com o cérebro. Compete com o cérebro. Né, os neurônios, todos os neurônios, eles têm um conjunto de mitocôndrias para aquilo. E as mitocôndrias são diferentes em cada tipo de tecido do corpo. Né? Então essa comunicação de soltar sinais que precisa de energia, toda essa dinâmica, ela vai ocorrer aqui, e sinalizado pela química. Então nós temos que conversar. Mas olha só, essa organela que é uma das organelas que compõe essa é uma indústria, né? Uma fábrica, sim, né? Isso daqui, né? E para estudarmos, nós temos que isolar uma por uma. Tem que isolar uma por uma. O problema atual nosso é energia, né? Que negócio perfeito que foi esse, né? Vamos isolar. Então vamos lá, estudar com maior profundidade, porque cada pedacinho desse modelo é um universo, gente. Essa membrana, igual ele falou, a membrana dupla membrana de fosfolípidos, né? Já é um universo à parte. Aí você vai estudar o DNA, é outro universo à parte. Então, a gente tem que ter muito respeito por esse corpo humano e fazer essa junção da química, sim, com a medicina acontecer e ser eficiente para ajudar um outro ser humano. E vai ser uma junção sem precedentes, né? Porque nós vamos analisar, colocar de frente para dados clínicos, né? Todas as informações, todas as evidências, com comprovação científica. Então nós estamos entrando num novo mundo que nós não sabemos até onde que vai. E é mundo real, isso existe. Bora lá aprofundar mais um pouquinho nessa modelagem aqui. Agora o Vitor vai mostrar pra gente o modelo mitocondrial aí. Vamos mergulhar nessa estrutura para a gente entender, verificar melhor como que ela se comporta, a estrutura, a anatomia, né, dessa organela aí. Olha que interessante, nós partimos daquela célula que tinha aquela dimensão, né, tá aquela mitocôndria pequenininha, tá aqui ampliada, e olha a complexidade, é como se fosse uma célula dentro da célula, por isso o nome, né, organela. Ela tem quase que vida própria. Né? Na verdade, ela era, né? É uma bactéria primitiva, né? Uma endossimbiose. Explica essa teoria aí. É a teoria que ela em procura de alimento, de um ambiente que não fosse hostil. Olha a palavra hostil, quer dizer que ela é sensível, né? Então, se ela está dentro da célula, tem um ambiente de estresse, né? A medicina vai explicar direitinho como que esse estresse vai afetar a mitocôndria. Gente, né? Então, aí já começa a necessidade de substâncias químicas que vão fazer essa proteção, que vão ajudar a limpar os produtos que não são desejáveis. Então a gente trouxe essa imagem, né, esse modelo matemático, esse modelo aqui em 3D, de uma estrutura nanométrica. Nanométrica é 10 a menos 9, né? Então, assim, é muito pequena. Sim. E que ela, como o Vitor disse, ela tem quase vida própria, ela tem o próprio DNA, como a gente falou. E faz cópias do próprio DNA. Olha que interessante, ela tem mutação constante, ela se adaptando ao ambiente constantemente, ao ambiente celular.
Então, é isso que tem na natureza, gente. Na natureza é o seguinte, são leis. Eu li isso, que achei interessante, que a gente está diante de 3 leis. Primeiro, é que sobrevive não é o mais forte, mas é o que mais rapidamente se adapta, pegando o gancho aí do que você falou, né, Vitor? Então, ela está em constante adaptação de acordo com a necessidade de onde ela está, porque ela tem que cuidar da casa dela, que é a célula. E quando passamos para a parte química, nós temos que obedecer às leis da termodinâmica. Então, é bem, né, simples o que nós temos que fazer para poder ter energia. Né? Uma fonte quente, uma fonte fria, reciclagem é o suficiente para poder ampliar a capacidade dessa organela de gerar a nossa energia, recarregar a nossa energia. Está tudo tão bem orquestrado, está tudo tão bem desenhado, está tudo tão bem programado, né? Com uma inteligência intrínseca, né, Vitor? Agora, o que vem por trás disso é algo, né, assustador, porque são milhares, trilhões de reações ocorrendo dentro do corpo humano, e são um monte de informações simples, só que uma complexidade muito grande pela quantidade que ocorre. Então esse é o mundo que nós vamos desbravar aqui. Né, trazer lá do nanoscópico, do microscópico para o macroscópico. Para fazer uma correlação clínica, entendeu, gente? Então, assim, é muito importante a gente poder entender dessa organela que se ela funcionar bem, estamos bem. Se ela funcionar mal, a gente começou a adoecer. Então, um envelhecimento, uma degeneração passa por uma mitocondriopatia. Exatamente. Então, a química está aqui para poder fornecer todas as moléculas, as formas de síntese, os caminhos, né, e tentar criar uma adequação à característica do corpo, que a medicina vai Então, nós assimilar. vamos nos beneficiar demais do aprofundamento da medicina a nível microscópico, né? A nível nanoscópico, para a gente poder saber exatamente o que fazer, quando fazer, durante quanto tempo fazer, para ajudar esse sistema. E às vezes, só de não atrapalhar, a gente já está ajudando. Pessoal, então é isso aí. A gente falou no primeiro vídeo sobre o conceito de energia, né? Como é difícil conceituar e, na verdade, aonde se encontra depositada a energia na natureza. Nesse vídeo agora que a gente acabou de fazer, a gente dimensionou, né, as estruturas sobre as quais a gente está falando, ou seja, a célula, né, e os seus componentes, dentre eles, o que interessa no momento, que é a mitocôndria, né, essa organela magnífica que a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre ela, cada vez mais encantamento. E no próximo vídeo, a gente vai levantar mais problemas, entendeu? A gente vai levantar os desafios que a gente encontra na prática clínica, justamente para poder ajudar essa estrutura aqui, né, a gerar, utilizar e reciclar sua própria energia. E na parte da química, né, mostrar como que a química vai provar para a medicina que certo nutriente acessa a mitocôndria, né, agregando também, é claro, a bioquímica, para que esse sistema funcione da melhor maneira possível. É isso aí, fique com a gente.